Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta segunda-feira, em regime de urgência, o Santos acaba de oficializar a demissão de Pedro Caixinha. Lembrando que essa é a segunda-feira que deveria ser de alegria para todos os torcedores do Santos, dia em que o Santos completa 113 anos de existência. Mas não, é um time que parece fadado ao fracasso e no dia em que completa mais um aniversário, no dia em que o Santos completa 113 anos de uma história gloriosa, vencedora e de sucesso, o Santos acaba de oficializar a demissão de Pedro Caixinha. Eu estou gravando esse vídeo totalmente no improviso, meio-dia e 38, meio-dia e 30, popularmente conhecido como meio-dia e meio, o Santos oficializou nas redes sociais a saída do treinador português, junto com seus dois auxiliares, um preparador de goleiros e um preparador físico. O Santos também informa na nota que César Sampaio, que era integrante da comissão técnica fixa, assume o Santos interinamente. Então, eu estou saindo de casa agora, acabei de guardar os meus cachorrinhos, o Pelé e a Marta, por isso que hoje não está sendo no estúdio, está sendo no improviso, segurando o celular. Aqui atrás de mim, ó, está a porta de casa. Já estou atrasado para ir para o trabalho, nem almocei ainda, mas aqui é compromisso com vocês. Eu peço desculpas pelo jeito improvisado, se a câmera estiver tremendo, mas é notícia urgente, é notícia que mostra que agora o Santos volta a estaca zero, né? Nem pedi seu like, mas quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar e compartilhar com os amigos. Avise os amigos, avise o torcedor do Santos. Pedro Caixinha não comanda mais o Alvinegro da Vila Belmiro. A gente precisa falar sobre isso, mas eu quero pedir também, reforçar o pedido para que você se inscreva. O dia de ontem, apesar do desempenho horrível do Santos dentro de campo, foi muito especial para o nosso canal. Ganhamos quase 100 inscritos, uma live com 400 likes, uma coisa fantástica, o que mostra que apesar do desempenho claudicante do Santos, vocês confiam no meu trabalho e eu estou muito feliz. Chegando a 10 mil inscritos, uma camisa oficial do Santos será sorteada e pode ser sua. Então apoie o meu trabalho, apoie o produtor de conteúdo independente. Bom, gente, vamos lá. Até porque, como eu estou totalmente no improviso, deixa eu sentar aqui para não ficar de pé igual um tonto, né? Então vamos lá, gente. É muito triste, porque ninguém contrata um treinador pensando em demiti-lo, certo? É igual quando você começa a namorar, você não começa um namoro pensando em terminar, certo? Você começa uma relação, e aí a gente pode falar sobre uma relação de trabalho, né? Você começa uma relação pensando na coisa a longo prazo, até para a eternidade. É claro que no futebol as coisas não são exatamente assim, nem o treinador mais bem sucedido do planeta fica eternamente no clube. Vamos pegar aí o caso do Alex Ferguson, do Arsène Wenger, entre tantos outros, né? Os ciclos se encerram, é assim na vida. Mas ninguém contrata um treinador pensando em demiti-lo. Ninguém contrata um treinador pensando em demiti-lo, sei lá, 3 meses e meio, 4 meses depois. Então, evidentemente, a demissão do Pedro Caixinha, além de botar o Santos na estaca zero depois de 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, mostra que o planejamento, na verdade, não existe. Eu preciso até me penitenciar e parar de dizer que o planejamento do Santos foi atrasado. Na verdade, o planejamento do Santos não existe. Quanto tempo foi perdido com Alexandre Galo, Marcelo Fernandes, Arzu e Companhia Limitada, o Paulo Brax? A gente não pode se esquecer que em determinado momento o Santos teve 2 CEOs. Que empresa do mundo você conhece que tem 2 CEOs? Né? Só no Santos que acontecem essas palhaçadas, essas pataquadas. Então a demissão do Pedro Caixinha, ela fecha com chave de latão um processo absolutamente patético conduzido pela direção patética do senhor Marcelo Teixeira, né? E de toda essa rapaziada pendurada nas tetas do Santos. O Pedro Caixinha, que estava disponível desde meados de outubro, só foi contratado no dia 23 de dezembro. Os reforços do Santos foram estreando no decorrer do Campeonato Paulista. Não sei se você se esqueceu, mas eu, André, não me esqueço que o Santos jogou o Campeonato Paulista, alguns jogos com o Rainer de titular, contra o Velo Clube jogou o Patrick de titular, toda essa rapaziada jogou de titular, né? O João Basso foi titular no Campeonato Paulista, tudo isso eu não me esqueço, eu não tenho memória curta. Então, o processo todo foi patético, foi horrível e termina com chave de latão. Se o Pedro Caixinha foi contratado de forma atrasada e os reforços que lhe deram chegaram de forma atrasada, é bem verdade que o Santos não evoluiu no comando dele. A rigor, o Santos fez um bom primeiro tempo com
contra o Mirassol, na primeira rodada do Campeonato Paulista. E de lá para cá, nada mais. E o Jorge Igor, que é santista, publicou um vídeo que eu ainda não vi, admito, estava na correria para sair de casa, mas o título do vídeo era Estelionato Tático, e tinha a foto do Santos. Então eu estou deduzindo que ele estava falando de Pedro Caixinha. E é uma expressão muito feliz que o Jorge Igor utilizou, estelionato tático. Porque é isso. Na teoria, o Pedro Caixinha tem ideias maravilhosas, fala bonito, tem uma leitura de jogo que parece boa, pelo menos na teoria. Peço desculpas, ainda estou resfriado. Mas na prática a gente não viu nada. Aquela ideia de um time vertical, veloz, não temos a bola, roubamos a bola, temos a bola, atacamos o gol de forma rápida, que ele disse isso na coletiva de apresentação, na teoria é muito bom, mas na prática a gente não viu nada disso. E a última impressão nesse caso é a que vai ficar, né? As últimas impressões. Contra o Bahia, o Santos foi marcar pressão de peito aberto. Tomou um totó e o primeiro gol do Bahia é a prova disso. Pedro Caixinha deve ter pensado, com esse time eu não consigo marcar pressão. Qual foi a alternativa que ele encontrou? O futebol covarde, medroso que nós vimos ontem contra o Fluminense. Jogou para perder de pouco. Foi castigado merecidamente na última bola. Um treinador que muitas vezes escalou muito mal, que muitas vezes mexeu pior ainda, que foi piorando o time com o passar do tempo, fazendo trocas inexplicáveis. Nada justifica a saída do Gabriel Bontempo do time, nada justifica a insistência com o Guilherme, nada justifica uma série de coisas, nada justifica a insistência com o mesmo esquema tático, nada justifica a falta de teste num esquema de 3 zagueiros. E aliás, ontem na nossa live pós-jogo, e de novo eu quero agradecer a sua audiência, o seu apoio ao meu trabalho, no calor da emoção a gente nem falou sobre isso, mas vocês repararam que no banco de reservas do Santos ontem tinha João Basso, Luan Pérez e Luizão, e por exemplo não tinha um lateral esquerdo como o Kevson, que é um ala, que tem muita força para atacar. Se você não cogita em hipótese alguma a utilização de 3 zagueiros, por que é que você leva 3 zagueiros para o banco de reservas e não coloca outros jogadores para variar o esquema? Por quê? Por que você morreu abraçado com o Guilherme? Por quê? Então, escala mal, mexe pior ainda. A formação do banco de reservas ontem no jogo contra o Fluminense é um verdadeiro disparate, e a relação de trabalho, desculpa gente, desculpa mesmo, entre Santos e Pedro Caixinha acaba. 3 rodadas, 9 pontos disputados, 1 ponto conquistado. A título de curiosidade, e eu não quero alarmar ninguém, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira, no Brasileirão de 2023, quando o Santos caiu, nas 3 primeiras rodadas o Santos fez 4 pontos. E com uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais, em 3 rodadas o Santos faz 1 ponto. Se eu não vi a informação errada, é o pior início do Santos nas 3 primeiras rodadas desde que os pontos corridos foram instituídos no Campeonato Brasileiro. 3 rodadas não significa o resultado de 3 rodadas lá em dezembro, pode não significar nada, mas a gente tem que ter noção de que o início do Santos no Campeonato Brasileiro é periclitante e deixa um sinal mais do que amarelo ligado. Era hora de corrigir a rota e o Santos faz isso demitindo Pedro Caixinha. Repetindo, deixam o clube, ele, os seus 2 auxiliares, o preparador de goleiros e o preparador físico. E o César Sampaio, da Comissão Técnica Permanente, assume interinamente. Muito provavelmente, portanto, contra o Atlético Mineiro, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira, César Sampaio será o treinador. E depois, quem comandará o Santos? Será que no domingo contra o São Paulo, domingo de Páscoa, teremos um treinador no banco de reservas? Não sei. E André, quem deve ser o novo técnico do Santos? Temos nomes disponíveis: Sampaoli, Tite, Dorival, Fernando Diniz, Hernan Crespo, Luiz Castro, apenas para citar alguns que estão desempregados? Eu não sei. Nós podemos deixar isso para outro vídeo. Mas, pelo menos o Santos corrigiu a rota. Surgiu a informação de que o Caixinha ficaria para o jogo de quarta, porque o Santos temia não ter quem assumir o time. Já tinha o César Sampaio. Deixar o Caixinha para quarta seria
o absurdo do absurdo do absurdo. Seria o tapa na cara do torcedor do Santos. Pelo menos corrigiram a rota. Quem chegará? Não sei. Tite é a melhor opção? É o Dorival? A gente discute isso depois. Mas era hora de trocar. E o Santos fez isso. Tomara que não tenha sido tarde demais. Agora acabou acabou a mamata das semanas livres. Quarta tem jogo, domingo tem clássico. O Campeonato Brasileiro não tolera desaforos. E o Santos largou de forma péssima. Então esse é o vídeo, no improviso, de forma urgente. Peço desculpas pelo enquadramento, peço desculpas se tremeu, mas cá estou eu com o meu microfone e a sala da minha casa. Agora eu vou para o trabalho, vou almoçar porque saco vazio não para em pé e qualquer novidade a gente volta por aqui. Se inscreva e ative o sininho, rumo aos 10 mil inscritos. Like, comente, compartilhe. Quem é o seu preferido? Você demitiria Pedro Caixinha? Comente, compartilhe com os amigos. Se quiser e puder, torne-se membro do nosso canal, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.